Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode transformar completamente a nossa relação com a gente mesmo. Vamos entender como pegar aquela vozinha crítica, que às vezes sabota tudo, e transformá-la no nosso maior fã. E para começar, quero deixar uma reflexão no ar. Para pensar um pouquinho nisso, é uma pergunta que costuma pegar, né? A gente tende a ser muito mais duro, muito mais cruel com a gente mesmo do que seria com qualquer amigo que estivesse passando por uma dificuldade. E é justamente aí, nessa diferença de tratamento, que mora o grande problema que a gente vai desvendar hoje. Esse problema tem nome, e é o tal do crítico interno. É aquela voz que quase todo mundo tem na cabeça e que pode ser muito, mas muito prejudicial. Ela julga, ela critica e muitas vezes ela nos paralisa. A boa notícia é que existe uma alternativa e ela é comprovada pela ciência. E essa alternativa, olha só, não é autoestima, como muita gente imagina. A diferença aqui é fundamental. Pensa assim, a autoestima geralmente precisa de sucesso para existir, ela é meio condicional. Já a autocompaixão, ela brilha justamente na hora do fracasso. Ela nos acolhe e vira nossa fonte de força exatamente quando as coisas dão errado. Para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa dar uma espiada no nosso cérebro. Porque essa nossa conversa interna ativa sistemas completamente diferentes lá dentro. É como se fosse um campo de batalha entre sentir-se ameaçado e sentir-se cuidado. Quando a voz da autocrítica começa a gritar, ela dispara o que a gente pode chamar de um alarme de incêndio falso no cérebro. A nossa amígdala, que é o centro de resposta ao perigo, é ativada. E aí, ela inunda nosso corpo com cortisol, o famoso hormônio do estresse. A gente entra em modo de luta ou fuga, só que contra nós mesmos. É um desgaste de energia absurdo. Agora, do outro lado, a autocompaixão faz o exato oposto. Ela aciona o que a gente chama de sistema de cuidado. Isso libera ocitocina e serotonina, que são substâncias ligadas à conexão, à segurança, ao bem-estar. Isso acalma tudo e permite que a gente pense com mais clareza para de fato resolver os problemas. E isso nos leva a um ponto central. A gente não precisa depender de outras pessoas para se sentir seguro e conectado. É totalmente possível gerar esses hormônios do bem-estar sendo nosso próprio melhor amigo. A gente transforma a solidão em uma chance de se conectar de verdade com a gente mesmo. E olha, isso não é só uma ideia bonita, um pensamento positivo. Tem uma base científica muito forte por trás. A pesquisadora Kristin Neff, que é uma referência no assunto, mapeou 3 pilares essenciais para a gente conseguir cultivar a autocompaixão. Vamos ver como isso se constrói? O primeiro pilar é a autobondade. Parece simples, né? Mas na prática é uma virada de chave gigantesca. Significa escolher ser gentil, ser compreensivo com a gente mesmo, principalmente quando a gente está sofrendo ou quando acha que falhou. É o contrário do autojulgamento. O segundo pilar é o da humanidade comum. A autocrítica nos isola. Ela nos faz sentir que só a gente erra, que só a gente tem defeitos. Esse pilar vem para lembrar que sofrer, errar, ser imperfeito não é uma falha nossa. É simplesmente parte do que significa ser humano. Ninguém está sozinho nisso. E o terceiro pilar é o mindfulness, ou atenção plena. Basicamente, é sobre observar nossos pensamentos e emoções negativas com clareza, mas sem julgamento. A ideia não é ignorar a dor e nem se afogar nela, é reconhecer o que se está sentindo com uma perspectiva mais equilibrada. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso na hora que o bicho está pegando? Pois é, existe uma técnica bem prática e super poderosa para fazer exatamente isso. O nome da técnica é pausa para autocompaixão. No momento difícil, o primeiro passo é só reconhecer o que está acontecendo. Isso é um momento de sofrimento. O segundo é se lembrar da humanidade comum. Outras pessoas também passam por isso. E o terceiro é se oferecer um pouco de gentileza, talvez com a mão no coração, dizendo algo como que eu possa me dar a compaixão que eu preciso agora. Essa técnica, por mais simples que pareça, tem o poder de quebrar aquele ciclo vicioso da autocrítica. Ela pega um momento que seria de puro isolamento e transforma numa chance de se conectar, de se acolher. Alguns estudos mostram que essa mudança de perspectiva pode ter até efeitos antidepressivos. E isso nos leva a um ponto fundamental, especialmente para quem vive sob pressão e busca alta performance. Autocompaixão não tem nada a ver com fraqueza ou com passar a mão na cabeça. Na verdade, é uma estratégia poderosíssima para ter mais resiliência e, no fim das contas, mais sucesso. O impacto no nosso nível de energia é muito claro. A autocrítica é como se fosse um aplicativo rodando em segundo plano, drenando a bateria da nossa mente o dia todo. Leva ao esgotamento, ao burnout.
Já a autocompaixão, ela recarrega essa bateria. Ela cria as condições perfeitas para a gente aprender com os erros e seguir em frente com mais força e foco. No fim do dia, a mensagem é bem simples. Lutar contra si mesmo é um desperdício de energia. A vida já tem desafios que não são poucos. Escolher ser o nosso próprio aliado, o nosso melhor amigo, não é só um conforto, é a base para uma saúde mental forte e um desempenho que se sustenta a longo prazo.